Fala, Tony Rabelo, voz de ouro do Rádio Brasileiro. Estamos aqui ainda na concentração do Atlético, aqui na capital paranaense, Curitiba. Muito frio por aqui, um tempo muito gelado aqui na capital paranaense. Estamos aqui com o presidente Adson Batista, que mais uma vez nos atende com muita cordialidade nesse dia de jogo importante para o Dragão contra o líder Curitiba, lá no estádio Couto Pereira. Boa tarde, presidente. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Essa reação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro está provando mais uma vez o tamanho da camisa do Atlético. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a gente tem que ter muita serenidade para tudo isso, né? Porque depois de terminar o campeonato, se você não atingir o objetivo, nada adianta. Mas o Atlético é um clube de chegada. A gente tem uma mobilização interna muito grande, a gente é acostumado a viver isso, né? Mas hoje é um dia muito importante para mostrar essa força. O corte já subiu para 5 pontos novamente, né, com o resultado de ontem. Então a gente precisa fazer um jogo hoje muito consistente, de erro zero, mas se o Atlético jogar no nível que jogou contra o Atlético Paranaense, que foi a melhor partida no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso aqui hoje. Falando um pouco mais sobre essa partida contra a equipe paranaense na rodada passada, o senhor provou que está atento aos bastidores, até com aquela assunto sobre a arbitragem. O senhor teme alguma coisa hoje para esse jogo daqui? Não, eu não temo nada. Eu acredito na lisura do campeonato, acredito na postura da CBF, porque a CBF, se ela não tivesse agido através do presidente da comissão de arbitragem, da Federação Goiana, que nos ajudou também, e principalmente o presidente da CBF, Samir, a gente perdia também a confiança, né? Porque foi conflito de interesses e isso normalmente não pode acontecer. E eu sou um cara que eu não deixo passar as coisas, eu sou muito cuidadoso com isso e graças a Deus colocaram um árbitro capaz, experiente e que apitou o jogo sem fazer força e ganhou quem jogou melhor. Tem que ser assim sempre, para o bem do campeonato, para o bem do futebol brasileiro, e eu espero que isso aconteça aqui hoje. E caso esse acesso venha, que é o que vocês mais querem, com certeza que é o que toda a torcida do Atlético quer, essa reação que a equipe mostrou durante todo esse campeonato, principalmente nos últimos jogos, vai dar para dizer que foi uma reação até maior do que aquela de 2023, um feito muito maior do que aquele? Eu acho que sim, não tenha dúvida, porque foi muito mais difícil acertar a equipe, né? A gente teve que fazer uma reformulação profunda, muitas saídas, né? É evidente que as pessoas falam, contratou um monte de jogador, papapá, isso tem nada a ver. O salário que era pago para um foi pago para outro que chegou até por menos. Então, o Atlético diminuiu o seu orçamento e melhorou sua equipe com um perfil de equipe que é a nossa cara. Jogadores que têm objetivo, jogadores que realmente têm ambição e com isso nós resgatamos a nossa essência, que é o mais importante. E até pegando esse assunto que o senhor ainda disse há pouco sobre as contratações, né? O senhor acha que essas contratações, essas recentes, até do próprio treinador, também influenciaram e muito, foram determinantes também para essa recuperação da equipe nessa Série B? Não tenha dúvida, o Rafael chegou e encaixou muito bem, é um cara que tem muito futuro, né? Ele tem que evoluir normalmente algumas coisas porque ele é jovem, mas é um cara decente, moderno, tem uma comissão que trabalha muito, a comissão, uns auxiliares que tem muita condição de trabalho, conteúdo, né? Então a gente está satisfeito. Eu vou te falar até uma coisa assim bastante importante, independente de acesso ou não, a gente tem interesse que o Rafael continue, porque é um treinador com franca ascensão e com muitos conceitos para o futuro, que eu acredito que ele vai chegar no alto nível do futebol brasileiro, porque é um cara que tem muita capacidade, é um cara de boa comunicação, de boa postura e que tem um feeling, né, diferente para realmente atingir essa meta. E sobre esse atual elenco que a equipe acabou formando, que atua nesse momento decisivo do campeonato, até pelas suas palavras mesmo de ser um elenco barriga vazia, é a cara do Atlético esse elenco atual? Não tenha dúvida, né? Os caras estão jogando com amor à camisa, estão representando bem a nossa torcida, trouxe aquela
esperança, né? Porque o Atlético caiu da Série A principalmente pelas condições financeiras, né? Porque os contratos anteriores, hoje a Série A melhorou, quase dobrou as receitas, né? Muito difícil. Então, se você começar com um time e não tiver uma regularidade, como tem o Mirassol, o Ceará hoje, que são clubes que têm o nosso perfil, você paga um preço altíssimo. Como caímos de divisão na Série B, tem aquela responsabilidade de brigar em cima, e a gente não tinha conseguido isso. Com essa reformulação profunda, a gente conseguiu chegar a essa condição de estar brigando, né, nesse momento. Ainda assim, precisamos ter erro zero, mas com um perfil dentro que nós esperamos, com jogadores que realmente estão felizes e fazendo o melhor aqui dentro do clube. E sobre essa sequência atual do Dragão, né, uma vitória convincente, né, até segundo as suas palavras, a melhor partida do campeonato contra a equipe do Atlético Paranaense. Hoje um jogo complicado contra o líder do campeonato, aqui na casa deles, com toda a torcida apoiando. E na próxima rodada, praticamente o inverso, né? Um jogo também fora de casa contra uma equipe que está brigando para não cair. Né? Fala um pouco dessa sequência para a gente do Atlético, o que o senhor espera hoje aqui contra o Coritiba e também o que o senhor espera na partida contra o Volta Redonda lá na próxima segunda-feira. Olha, a gente falar jogo a jogo, né? O que eu te digo é que esse jogo aqui com o líder do campeonato, bem lembrado por você, é jogo duríssimo, né? É jogo, assim, que vai ser emocionante, jogo de trocação, né? Jogo de duas equipes que realmente tem um objetivo na competição, né? Então vai ser um jogo muito difícil, a pressão muito grande, muito frio, né? A gente sai de 40 graus, chega aqui tá 11, então à noite estava até menos, né? Então é algo assim que a gente tem que adaptar, mas agradeço muito a Deus, né? Porque nós estamos aqui com uma possibilidade muito grande, porque o ruim é quando você está numa competição não aspirando nada, né? Então hoje é um jogo que vai ser algo assim muito diferente, né? E a gente precisa realmente ser ousado e ser corajoso para fazer um grande jogo. E já aproveitando a sua cordialidade com a gente, como sempre, né? Sempre nos atende com muita cordialidade. Fala um pouco também sobre essa sua possível pré-candidatura aí a deputado federal, como que se deu, né? O que você pode falar disso para o torcedor do Atlético? Olha, a gente precisa contextualizar assim, de maneira bem muito clara, né? Eu tive um convite nacional, tive alguns convites estaduais e ontem recebi o presidente da Assembleia de Goiás, Bruno Peixoto, que é um ilustre atleticano, né? E é uma pessoa que a gente gosta muito, tem orgulho de ser torcedor do Atlético, e ele fez um convite assim para mim, assim, até a título de brincando, é uma questão que já foi sondada a minha pessoa, mas eu ainda não tenho uma definição clara sobre isso, né? É algo assim que eu preciso analisar muito com as pessoas que me cercam. Agora, é muito importante. O futebol goiano precisa ter representatividade no futebol. Toda hora a gente tem ligação de pessoas no Brasil ligadas ao futebol, tá mudando lei e tal, vai prejudicar o futebol, e você tem que mobilizar com políticos que às vezes não tem nem noção do que a gente está falando, né? Então a gente precisa de representatividade. O futebol goiano precisa. Isso é claro, lá para frente a gente vai pensar nisso, mas hoje meu foco é no Atlético, é no nosso objetivo, que é a paixão da minha vida, né? O futebol e o Atlético, que a gente quer ver sempre brigando em cima. Só uma última para a gente terminar com o senhor, presidente. Como que o senhor está vendo essa situação da arbitragem aqui no futebol brasileiro, né? Principalmente na Série A, muitos jogos com muitos erros de arbitragem, né? Como que o senhor enxerga isso, estando em um clube também de muita importância no futebol brasileiro, que é o Atlético? Olha, duas questões muito importantes. Primeiro, que eu acredito na liderança do presidente Samir Chaud, que ele possa fazer as inovações, as modernizações que ele está propondo no futebol brasileiro. É fair play e essa questão de arbitragem. O árbitro, ele é parte do espetáculo. O árbitro hoje ele é tratado como inimigo. E não pode. Alguns clubes querem transferir as suas responsabilidades em cima dos árbitros, né?
tem errado muito, né, como os clubes erram também. Acredito na profissionalização e principalmente com o trabalho da CBF de entender que nós precisamos mudar totalmente para que o cara viva só disso, né? Então eu acredito, mas nós não podemos demonizar os árbitros, né? Porque os árbitros entram inseguro e na maioria das vezes, com essa insegurança, começa a errar uma vez atrás da outra. Nós precisamos entender que sem árbitro não tem jogo, sem árbitro não tem futebol. E nós precisamos melhorar isso juntos. Bom, presidente, mais uma vez te agradecendo pela sua cordialidade de nos atender aqui na concentração da equipe, desejando sempre uma boa sorte ao Atlético. Estaremos juntos lá também no estádio Couto Pereira, como sempre a Band News dando muito apoio ao Atlético, acompanhando todos os passos da equipe goiana. E é isso, Tony Rabelo. Sim, é importante ressaltar que a gente quer agradecer a presença de vocês, por estar aqui respeitando o Atlético e dando esse apoio. É fundamental isso, né? A rádio de vocês. Quero agradecer ao presidente do conselho que está aqui com a gente, ao meu companheiro de sempre, o Jovair Arantes, a algumas pessoas que têm nos ajudado nesse momento, o Sebastião Santana, que tem nos ajudado em todos os sentidos para que o Atlético possa estar brigando nesse momento na parte de cima.